Alô, você do canal OVQV, o Verde que Vibra. Voltamos com mais um vídeo pós-jogo de Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3. Jogo lá em BH, no Estádio do Galo. O Palmeiras que entrou com o goleiro Carlos Miguel, a dupla de zaga Gomes e Murilo. Os dois volantes, Emiliano Martins ao lado de Andreas Pereira. Na lateral direito, Kelvin. Na lateral esquerda, o Piquerez. No meio, o Rafael Veiga, e lá na frente o Alan, o Vitor Roque e o Flávio Lopes. O Palmeiras que começou bem, começou pressionando, apresentou bons toques de bola, foi uma equipe envolvente, que fez com que a defesa do Galo meio que se atrapalhasse ali e acabou colaborando com pelo menos 2 gols do Palmeiras, né? O Palmeiras que no primeiro tempo, após estar ganhando por 3-0 com gols de Flávio Lopes e Alan, ainda teve o Piquerez expulso numa jogada ali infantil, o que prova que o mental do Palmeiras esse ano está uma coisa assim terrível. Está uma equipe muito abaixo tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Está uma equipe muito fragilizada. A entrada do Piquerez foi uma entrada totalmente desnecessária, acabou atingindo ali perigosamente o jogador do Galo e corretamente foi expulso. O primeiro tempo acabou 2-0. O goleiro do Carlos Miguel ainda fez algumas boas defesas, mas o Palmeiras saiu merecedor porque aproveitou as oportunidades que teve e principalmente com as falhas da defesa do Galo. Segundo tempo, o Palmeiras com um a menos, meio que ficou jogando só no contra-ataque, conseguiu segurar o ataque atleticano com grandes defesas do Carlos Miguel. E em um desses contra-ataques, o Palmeiras ampliou, fez 3-0 e fechou o caixão com o gol do menino da base, do Luigi, né? Que entrou no segundo tempo. Então foi um placar totalmente merecido, dada as circunstâncias, dada a tudo aquilo que o Palmeiras fez no jogo, principalmente antes da expulsão do Piquerez. Eu acho que seria um jogo até mais fácil por aquilo que o Palmeiras estava apresentando, mas infelizmente o Piquerez, um gesto ali infantil, acabou atingindo o jogador do Galo e foi merecidamente expulso. Mas foi um 3-0 convincente, apesar de o Carlos Miguel ter feito grandes defesas, né? Ter sido escolhido ali o melhor da partida. Mas, no geral, o Palmeiras mereceu porque foi uma equipe mais competente, uma equipe organizada, que apresentou bons toques de bola, uma equipe envolvente, uma equipe, acima de tudo, atenta, que mostrou que estava querendo vencer o jogo. Tudo aquilo que a gente queria que o Palmeiras apresentasse contra o Flamengo, lucidez nos passes, lucidez no setor defensivo, gana, coragem, dividindo todas as bolas, ganhando a segunda bola, fazendo um contra-ataque ali fulminante, e mesmo com um jogador a menos, foi uma equipe taticamente perfeita e que aproveitou as oportunidades que teve. Então, tudo aquilo que a gente queria que o Palmeiras jogasse contra o Flamengo, o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro. Coisas do futebol, coisas que a gente não sabe o que acontece, como eu falei em outros vídeos, a gente não tem conhecimento ali no dia a dia do Palmeiras, no vestiário do Palmeiras, para saber o que aconteceu dessa queda brusca de rendimento do Palmeiras nesse final do campeonato e principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro. Faltou futebol, faltou raça, faltou tática, faltou tudo, faltou qualidade em geral. Então, ontem o Flamengo se consagrou o Flamengo se consagrou campeão brasileiro, né? Mais um título, o 8º título, alguns dizem que é 9, não sei, mas se consagrou campeão brasileiro 2025, um título em que, não tirando os méritos do Flamengo, mas que o Palmeiras colaborou bastante, né?
porque o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem antes daquele jogo contra o Mirassol, né? E naquele jogo contra o Mirassol, o Palmeiras acabou perdendo. O Flamengo empatou ali no número de pontos. Daí para cá, o Palmeiras foi apresentando o futebol cada vez pior. E no final, o Abel, naquele jogo contra o Grêmio, acabou colocando a equipe totalmente de reserva, desistindo completamente do campeonato. Mas de qualquer forma, acho que dá parabéns aí ao Flamengo, mereceu, foi competente. A incompetência foi do Palmeiras. Apesar de todos os erros de arbitragem que a gente viu aí durante todo o campeonato, apesar daquele erro grotesco na final da Taça Libertadores, mas foram 2 títulos merecidos para o Flamengo, porque foi uma equipe extremamente competente, enquanto o Palmeiras não teve essa competência, não teve essa gana de vitória. Até parece que o Palmeiras não queria ganhar nenhum título esse ano. E o que foi o que aconteceu dos campeonatos que o Palmeiras disputou? Chegou 3 vezes às finais aí, né? Vice-campeão paulista, vice-campeão da Taça Libertadores e agora vai se consagrar vice-campeão brasileiro. Existe a gozação dos adversários, dos rivais, que faz parte, né? Eu acho que isso aí mostra que o futebol ainda respira, mostra que o futebol ainda traz essa paixão para dentro de campo, ainda traz esse lado harmônico, né? Desde que seja sem violência, desde que seja totalmente na brincadeira. Acho que vale todo tipo de brincadeira, desde que seja saudável. Bom, e quanto ao Palmeiras, né? Tem a última rodada aí que o Palmeiras vai a Fortaleza enfrentar o Ceará. O Ceará ainda briga na luta contra o rebaixamento, um jogo importante para o Ceará. E para o Palmeiras será apenas mais um jogo. Acho que a cabeça da diretoria, do técnico e principalmente de nós torcedores, né? A cabeça está totalmente voltada para 2026 e esperar que em 2026 o Palmeiras passe por uma reformulação. A gente sabe que não vai ser uma reformulação geral, porque esse ano o Palmeiras já passou por uma reformulação, teve inúmeras contratações aí, muitas delas que não vingaram, né? A gente sabe que teve um erro aí gigantesco nas contratações, mas o Palmeiras precisa de mudanças, precisa se mexer. Eu acho que passaria até pela mudança do técnico, né? Eu acho que o Abel Ferreira já não rende mais aquilo que a gente espera, aquilo que ele pode render. Mas se a diretoria tem convicção de que ele pode em 2026 fazer algo diferente, pode se reinventar, eu acho que fica a lição, né? E a gente torce para que o Abel, com certeza, no ano que vem, não repita os mesmos erros, faça uma autocrítica, crítica em relação a toda a temporada, porque foi um ano muito frustrante, principalmente pelas contratações, pelos 700 milhões de reais que foram investidos em um time que não jogou futebol, só chutão, só jogadas assim que muitas vezes parecia até um time amador jogando. É triste falar isso, mas a realidade foi essa. E além disso, eu acho que faltou tática, faltou coletividade, faltou qualidade individual de muitos jogadores, mas faltou principalmente o Abel Ferreira colocar, não sei, não diria que treinar melhor, porque a gente não está ali no dia a dia do Palmeiras, mas com certeza o Abel tem uma grande culpa, principalmente porque muitos desses jogadores foi ele que indicou, né? Todos os jogadores passou pelo aval dele e esses jogadores não renderam aquilo que se esperava e o Palmeiras vai ter que repensar todas essas situações. Eu acho que deveria repensar principalmente a forma de contratar, porque o Palmeiras era para estar contratando jogadores prontos, jogadores que viessem e colocassem a camisa e jogassem. Não apostas, não jogadores novos ali que a intenção é até boa de você comprar e futuramente revender por um bom dinheiro. Comercialmente, ok, mas a gente sabe que
que não é assim que funciona. A gente sabe que, e o Palmeiras já sabe disso, porque nos últimos anos tem vivenciado isso, contratando apostas, se essas apostas não dão certo, depois o Palmeiras tem que se virar para se livrar desses jogadores, sendo que já foi gasto um dinheirão e agora para recuperar é complicado. E além disso, a nossa base, que é tão vitoriosa, é que tem sustentado esse time principal, né? Com as vendas aí dos jogadores da base, como o Endrick, como o Estevão e tantos outros, que faz com que o Palmeiras tenha dinheiro para poder fazer essas contratações no time principal, mas infelizmente as contratações não têm surtido efeito e é mais um ano que o Palmeiras passa sem ganhar nenhum título. Ano passado foi apenas o Campeonato Paulista, né, se eu não me engano, e esse ano o Palmeiras acaba sem nenhum título. E isso é frustrante, eu acho que o torcedor está chateado com tudo direito, o torcedor faz as suas críticas ao técnico Abel Ferreira, não é à toa, é em cima disso aí. Eu acho que o Abel também tem um grande defeito, né, de não assumir os erros. Ele vem na coletiva e terceiriza tudo, ele fala que é arbitragem, ele fala que a culpa é do calendário. Ok, tudo isso influencia e tudo isso a gente sabe que prejudicou o Palmeiras. Mas o fator principal não é esse. A gente sabe que o fator principal é que o Palmeiras não vem jogando bem, o Palmeiras não jogou futebol esse ano e infelizmente de forma merecida acabou não ganhando nenhum título esse ano, e pro ano que vem a gente espera que o Palmeiras realmente faça essa reformulação, contrate bons jogadores aí, uns 4 jogadores que venham para ser titulares, né? Vai precisar se desfazer de alguns deles que não deram certo, e a gente espera que o senhor Anderson Barros, né, que é o diretor de futebol, possa assumir essa responsabilidade aí juntamente com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, juntamente com o técnico Abel Ferreira, e que eles, né, se eles tiverem mais uma chance, o técnico Abel se tiver mais uma chance de dirigir o Palmeiras em 2026, se ele assim fizer, se ele assim assinar o contrato, que realmente ele faça um ano totalmente diferente, que ele se reinvente, que ele comece do zero, que ele não terceirize a culpa, que ele assuma a responsabilidade e faça esse Palmeiras jogar, porque é um time muito caro, muito dinheiro para pouco futebol. Valeu, galera, se inscreva, deixe seu like e até a próxima, até o próximo vídeo aqui no canal O Verde que Vibra.